Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 4. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Amém? Podemos ler? Nos diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assentem-se por bondade, fiquem à vontade. Eu gostaria então de trazer aos nossos corações esta mensagem. Vamos ter como título, Onde está? E vamos ter como tema então, a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva de Deus. Nós vimos esta linda mensagem que Deus então, usando o seu servo, o rei Davi, ele nos traz e que nós possamos colocar em nossos corações que Deus sempre, ele, por amor a nós, porque a Bíblia diz que é a sua misericórdia que é a causa de nós sermos consumidos, mas por amor a nós, Deus tem nos dado total liberdade de fazermos aquilo que nós bem entendemos. Isso nós temos como, então, o livre-arbítrio. E nós vamos ver nesta noite, então, onde está. Será que a tua vontade ela está na vontade direta de Deus? Ou você, então, está permitindo a vontade de Deus? Ou você está na direção de Deus? Ou você está na sua direção e tomando um atalho para a vontade de Deus? Olhando para Mefibosete, o neto de Saul, filho de Jonatas. Qual seria o compromisso de Davi aqui, então, procurando agora Jonatas? Eles tinham um pacto, eles tinham uma amizade muito boa. E ainda quando Davi não reinava, mas Davi já era um guerreiro, Davi já era comandante, e agora ele teve esta companhia, esta amizade de Jonatas, o filho de Saul. Nós vamos ver que Jonatas, ele simplesmente conheceu Davi quando Davi agora dedilhava a sua harpa e ele se admirou grandemente com a obra de Deus na vida de Davi. Qual era? Davi dedilhava a harpa e o espírito diabólico de permissiva, vontade permissiva de Deus atacava Saul. Diz a Bíblia que o espírito diabólico da parte de Deus, o que é isso? A permissão de Deus para chegar a Saul no querer de Deus. Querido, amada, eu não sei aonde está o teu pensamento, aonde está o teu coração, ou aonde está o teu pecado, aonde está a tua tentação, aonde está a tua sedição. Eu não sei aonde está neste momento o teu pensamento, mas uma coisa eu sei, Deus está pensando em ti. Deus, quando Ele lá na cruz do Calvário entregou a sua vida por mim e por ti, foi para que nós possamos então, na vontade direta de Deus, alcançarmos o céu. Mas no dia a dia, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, nas tentações do dia a dia, muitas vezes nós, infelizmente, deixamos a vontade direta de Deus e então entramos na vontade que Deus permite. E qual seria a vontade permissiva de Deus? Você vê que quando nós temos o conhecimento da salvação, quando nós temos o encontro com Deus, começa-nos então a avivar a nossa alma. Como já falamos outro dia aqui, a alma do ser humano, ela só pode ser separada do corpo dele pelo próprio Deus.
Por isso, querido, por isso, amada irmã, a Bíblia, ela nos mostra que só Deus pode julgar, e mais, tenha certeza disso. Só Deus, querido, só Deus conhece o teu coração. E por isso, quando nós julgamos, nós tiramos a vontade direta de Deus e entramos na vontade permissiva de Deus. Quantas vezes você, por ter julgado alguém, hoje passa por problemas semelhantes, porque Deus está lhe mostrando que Ele permitiu e você não entendeu. A vontade permissiva de Deus é quando você quer julgar e ser Deus, e Deus não permite. Que nesta noite você possa entender e ver onde você está. Mefibosete estava em Lodebar. Lodebar era na casa de Maquir. Lodebar era uma cidade, um lugar que esquecido, um lugar sem recurso, e lá estava Mefibosete coxo. Ele era um menino sadio até os 5 anos, mas quando agora há uma motinação, há agora uma invasão, há agora um problema com o pai dele, a ama dele foge apressadamente com ele, e nessa fuga ele cai e quebra os tornozelos. Não era igual hoje. Hoje uma criança facilmente seria engessada, mas na época não tinha recurso e ele ficou coxo. E agora, com 5 anos, ele vai para essa cidade, fica ali esquecido, e depois de 10 anos aproximado, a 15 anos, Davi lembra-se dele. Será que você se sente esquecido por Deus? Será que no seu dia a dia você deixou de estar na vontade direta de Deus e agora está sob a direção ou simplesmente na vontade que Deus lhe permitiu? Eu não sei o seu coração como está. Eu não sei qual o seu pensamento quanto à salvação, mas de uma coisa eu sei, é necessário você olhar para a cruz, porque o alvo é Jesus Cristo. Ele já pagou. Por Ele todos estamos com a direção nele. Mas muitas vezes nós trocamos a nossa direção pela direção de Deus e entramos nessa vontade, infelizmente. A Bíblia sempre nos aconselha a não tomar atalho. Lembram do homem de Deus? Que Deus o usou, que o altar se fendeu, que desceu fogo do céu, mas Deus disse para ele, não sai, não pega atalho, não sai do caminho, não fala com ninguém, não come fora daquele lugar que eu te dei. Como Deus dizendo, aonde está? Aonde está? Aonde está a sua vontade? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu pensamento? Aonde está a sua certeza de que Deus, somente Deus, pode lhe dirigir? Se você está na direção de Deus, você vai entender que tudo dará certo. Espera no Senhor, confia, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Mas aonde está agora o seu pensamento? Lá estava ele em Lodebar. Mas Deus fez com que ele agora fosse absolvido do mal que veio sobre ele. Ele estava na vontade permissiva de Deus. Mas qual era a vontade direta de Deus? A vontade diretiva para ele? Davi tinha um compromisso com Jonatã. Lembram? Quando Saul quis matar Davi, atirando lança nele, cravando a lança na parede. Mas então Jonatã tomou a dor por ele. E agora Saul, sendo o próprio pai, fez o mesmo com Jonatã. E ele por pouco escapou da morte por amor a Davi. Isso, querido, só Deus faz por nós. Quando Jesus derramou o seu sangue inocente na cruz do Calvário, foi para que você tomasse a direção de Deus. Não fique cocheando em 2 pensamentos, queridos. Não espere Deus lhe levar por um atalho, onde você terá que fazer muitas voltas para voltar a estar com Deus. Muitas vezes nós estamos na direção de Deus. Muitas vezes está tudo bem conosco. E muitas vezes nós olhamos, mas por que isso? Por que aquilo? E Deus não quer que você faça assim. Deus vai dizer para ti,
Para que isso? E você vai lembrar aonde está. Quando Deus olha para ti, Ele pergunta onde está o teu coração, aonde está o teu pensamento, aonde está o teu querer. Você tem que estar olhando para Deus e dizer, para quê, Senhor? Para quê, Senhor? Para quê, Senhor? Não esqueça, a vontade diretiva de Deus, ela sempre volta-se para ti. Mas querido, mas querida, como que pode? Eu estou na casa de Deus e não está dando certo para mim. Mas você já deixou o vício de lado? Eu estou na casa de Deus, mas parece que com o Jusemar acontece, mas comigo não. Você deixou de olhar para você mesmo, para o seu bel prazer, para o seu querer, para a sua vontade? Aonde está você? Onde está o seu coração? Onde está a sua vontade? Será que você tem olhado para Deus e viu que é a necessidade de ter uma direção para a cruz do Calvário? É preciso você deixar o seu bel prazer, deixar a sua vontade, esquecer que você tem prazer fora da direção de Deus. Por isso, muitas vezes, Deus permite, querido, Deus permite, querida, que venha a desilusão, que venha o mau pensamento, que venha a tentação, que venham os problemas que você nem imagina. E de repente você se encontra na vontade permissiva de Deus, porque Deus precisa dar uma volta com você. Lembra do povo no deserto? 40 anos. E nenhum, somente Josué e Caleb entrou. O próprio Moisés não entrou na terra prometida. Vontade permissiva de Deus, vontade direta de Deus era que o povo passasse e se alegrasse no Senhor. Mas o povo se alegrou no seu prazer. O povo olhou para os prazeres anteriores. O povo olhou para si mesmo. O povo olhou para si e quis se engrandecer. E Deus encurtou o seu tempo. Quem sabe você neste momento está pensando, mas onde está o meu Deus? O teu Deus está no teu coração. Aonde está o meu Deus? O teu Deus está na tua vontade, porque a Bíblia diz que Deus cumpre o desejo do coração, mas o coração voltado para Deus, o coração na direção de Deus, o coração que está na vontade diretiva de Deus, porque quando o seu coração está na vontade permissiva, e você olha e pensa então que Deus é contigo, eu te digo, Deus simplesmente está permitindo que você prolongue os seus dias, e o seu sofrimento vai se alongar, mas esteja na vontade permissiva de Deus, e essa não falha. Aonde está o querer de Deus na tua vida? Eu tenho certeza que o querer de Deus na tua vida está na salvação. E para ser salvo, é preciso olharmos para o Calvário. Você vê que Jonathan, então, que Mefibosete agora é chamado na presença do rei. E tinha, então, aquele que estava comandando tudo que era dele. Aquele homem que era servo, o Ziba, ele recebeu de Saul, porque agora Saul foi banido, Saul foi morto, só tinha esse, e o Ziba agora era dono de tudo. Quem seria para ser o dono não estava usufruindo. Eu quero dizer para ti que muitas vezes nós erramos nisso, querido. Deus nos chamou para a casa dele, não foi para nós mandar ninguém, não. Não foi para nós ser melhor que ninguém, não. Não foi para nós querer ensinar o caminho nosso para alguém. Mas a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. O que Deus quer dizer com isso? Você vai, você anda, você mostra a vontade diretiva de Deus. Mas muitas vezes nós estamos na vontade permissiva. Nós queremos, nós deixamos que os nossos vão, que façam, mas nós não queremos fazer. Muitas vezes nós vimos que o sacrifício é muito bom para quem faz, mas nós queremos só ter a bondade do sacrifício. A Bíblia diz que é melhor, irmãos, nós obedecer do que sacrificar. Sabe por quê? Que muitas vezes a vontade permissiva, ela passa e ultrapassa a vontade diretiva. Queridos, se você olhar, fica um pouco até estranho eu falar desta maneira, mas nós olhamos para Davi, com a criança que Batseba agora teria dele, e Deus então manda o profeta, e agora então diz a ele, tu não vai morrer, mas a criança do pecado vai. E nos diz a Bíblia que a criança adoece. E quando a criança adoece, Davi,
ele começa um longo jejum e cai com o rosto em terra e fica em oração. Mas agora a vontade permissiva de Deus está na vida dele, porque ele saiu da vontade diretiva de Deus, que era simplesmente olhar para o Calvário e continuar o caminho, e entrou na vontade permissiva de Deus, e agora ele vai pagar um preço alto. Davi acordou para isso, mas agora era tarde, e ele teria que pagar o preço. Querido, o que você plantar, você colhe. Por mais que Deus lhe dê a salvação, mas se você errou, você vai ter que pagar o preço, e não adianta. A vontade permissiva de Deus há de acontecer na sua vida. Você vai olhar que Davi agora ele entra em jejum e diz que os seus servos tudo preocupado, porque Davi não comia, Davi só orava e jejuava. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? Você acha que você jejuando, que você orando, o desejo do coração seu vai acontecer. Mas você tem que olhar primeiro para o desejo do coração de Deus. A vontade diretiva é a vontade de Deus. A vontade permissiva que você imagina, essa vontade é sua. Deus pode? Pode. Mas aonde está a sua vontade? Está na vontade diretiva de Deus. Ou seja, você quer ser salvo? Ou você está imaginando que pode, de alguma maneira, ludibriar a Deus? Vontade diretiva de Deus. Davi agora sabia disso, sabia do pecado que tinha cometido, sabia do que vinha contra ele e sabia da vontade permissiva de Deus. Por isso ele estava de joelho, por isso ele orava, por isso ele orava, para Deus permitir. Mas ele era sábio o bastante para entender que a vontade direta de Deus já tinha passado. Nos diz a Bíblia que quando a criança morreu, ele então deixou, saiu, tomou, entregou e veio comer. Os servos olharam, mas o que aconteceu, homem? O que aconteceu, homem de Deus? Enquanto estava aí, a criança morreu. Por acaso eu traria ele de volta? Ele entendeu a vontade direta de Deus. Muitas vezes, querido, você está reclamando de algo que está acontecendo e esquece que é a vontade permissiva de Deus. Você plantou, você vai colher. A vontade direta de Deus você deixou de lado agora. Aceite o sofrimento, aceite a enfermidade, aceite a tentação, aceite a dor, aceite e clame, 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 porque só o Senhor é Deus e só Ele pode responder. Vontade permissiva de Deus saiu da vontade direta de Deus. Muitas vezes nós temos o desprazer de olhar para alguém e ver uma pessoa que outrora serva de Deus, amado por aqueles que lhe assistem, e de repente por causa de um adultério, de um fracasso, a pessoa cai. E olham para a pessoa e todos querem distância. A vontade permissiva de Deus. Cuidado. Se você tomar distância deste ou desta, amanhã pode acontecer com você. A vontade diretiva de Deus, ela nunca arranca a vontade permissiva. Se Deus permitiu, Ele tem algo. Muitos aprendem com o erro de outrem, mas eu te digo sem medo de errar, não queira você estar nessa situação, porque duro é para aquele que cai nas mãos do Deus vivo. Mas mesmo assim, queridos, é muito melhor cair nas mãos de Deus do que na mão do homem. O homem não perdoa. O ser humano não perdoa a sua própria espécie. Não perdoa. Mas Deus, que tudo vê, e mais, que tudo pode, Ele faz com que eu e você possamos voltar para a vontade diretiva de Deus. Por isso, se nesta noite você está cocheando em dois pensamentos, por isso, se nesta noite se você está pisando fora da direção de Deus, por isso, nesta noite, se você está olhando atravessado para a vontade de Deus, por isso, se nesta noite você está botando a mão onde não deve, a Bíblia diz que se você arrancar um braço, você entra nos céus. Se você arrancar uma perna, você entra nos céus. Se você arrancar um olho, você entra no céu. Até a língua você entra no céu. Mas, querido, se você cochear, se você vacilar, você não herda o céu. E eu desejo o céu para ti.
Eu desejo que você possa continuar na vontade direta de Deus. Não há prazer momentâneo que substitua a vida eterna. Vontade diretiva de Deus. Aonde está o teu querer? Aonde está a tua vontade? Onde está o teu coração? Volte-se totalmente para o Senhor. Se você hoje ainda não alcançou a vontade direta de Deus, espera no Senhor, confia nele, porque Ele pode lhe dar. Se você está na casa de Deus e ainda não se libertou do vício, se você está na casa de Deus e ainda não conseguiu ver a glória de Deus, se você está na casa de Deus e ainda não alcançou a vontade direta de Deus, você ainda pode estar na vontade permissiva de Deus. Calma, Deus está olhando para ti, abraçando a tua causa, mas não esqueça, você pode não alcançar a vontade direta de Deus, se você ficar permitindo que o diabo ponha no seu ouvido que a vontade de Deus é esta. Você não pode cochear em dois pensamentos. Você tem que olhar para a cruz do Calvário e lembrar, Deus diretamente morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. E eu olho então para Mefibosete, que agora ele chega na presença do rei. E o rei agora abre as portas do palácio, abre a casa real e diz, querido, a partir de hoje tu vai comer pão comigo. Agora Ziba, Deus simplesmente, Davi perdoa, diz para Ziba, tudo que é dele, dê a ele. Tu, os teus 15 filhos e mais os 20 servos vão ser dele e trabalhar para ele. Olha só, querido, Deus nos traz para a sua casa. Coloca pessoas, amigos, nos faz irmãos, nos faz pai, nos faz filho, e todos um ora pelo outro, jejua pelo outro, ama o outro, dói, chora pelo outro, vontade direta de Deus. Mas quando nós viramos as costas para nosso irmão por causa de um erro, por causa de um problema, ou então nos achamos superior a ele, a vontade permissiva nos pega e tenha certeza, nós vamos sofrer, nós vamos fazer longas caminhadas, nós vamos pegar atalho, e para voltarmos, irmãos, pode demorar muito e pode ficar tarde. Eu não sei aonde está o teu querer. Eu não sei aonde está a tua vontade. Eu não sei aonde está o teu pensamento. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A vontade direta de Deus está no teu coração. Porque a Bíblia me garante que Deus cumpre o desejo do coração do homem. E esse desejo, irmãos, jamais vai lhe faltar se você se colocar à disposição de Deus. A vontade direta de Deus, ela sempre, irmãos, ela sempre está diretamente ligada ao trono. Se você, irmão, se você, irmã, tem conhecimento bíblico de que a salvação é de graça, você vai entender que Deus, irmãos, já pagou. Não existe preço que pague a salvação. Queridos, se rico, a Bíblia, Jesus disse, muito difícil é que um rico entre no reino, o reino dos céus. E aquele que está, mas quem será salvo então? O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Se dinheiro comprasse salvação, irmãos, se dinheiro comprasse salvação, eu creio que nenhum de nós seria salvo. Porque quem pode comprar uma vida? Se você perde um filho, como nosso querido Limas e a irmã Inês perderam, quem pode comprar de volta? Que dinheiro? Você acha que ele não venderia tudo o que tem? E eles mesmo venderiam a própria vida para ter o seu filho com eles? Você já imaginou, já parou para pensar nisso? Vontade direta de Deus. Não sabemos o que Deus tinha para ele. Mas uma coisa eu sei, o que Deus tem para os pais. O que Deus tem para a esposa. O que Deus tem para ti, irmãos. O diabo não toma. Mas não esqueça, se você está na vontade direta de Deus. Porque você estiver na vontade indireta, você pode cair. Irmãos, a vontade direta de Deus, ela está direto ligada contigo no trono da graça. Mas a vontade permissiva de Deus é que a misericórdia de Deus, ela é tão grande contigo. Por você ter o livre-arbítrio, a Bíblia diz que você escolhe. Agora, não esqueça, irmãos, você
por conhecer e não praticar, você entra na vontade permissiva. Então cuide para que toda honra, toda glória seja somente dada a Deus. E você fique na vontade direta de Deus, porque Ele lança em ti o perfume da graça. Você olha para Mefibosete, ele agora no trono, se alimentando na mesa do rei. De repente, o rei, por ter errado lá atrás, vontade permissiva de Deus, agora toda uma tristeza, toda uma dor familiar, todo um problema muito grande está acontecendo na família de Davi por causa do erro dele, por causa daquilo que ele plantou. E agora, mais uma vez, vai acontecer. O filho dele, Absalão, se volta contra ele e ele tem que fugir. E nessa fuga, queridos, olha só que dificuldade. Vontade direta de Deus na salvação de Davi, mas na vontade permissiva ele tem que passar por tudo isso para alcançar, voltar para a direção de Deus. Só que agora nessa fuga, Davi, ele foge de Absalão. Só que Mefibosete não consegue fugir. E você vai me dizer, mas será que Deus foi ingrato com Mefibosete? Não, queridos. Agora nós vimos que Ziba, ele se aproveita desse problema, dessa vontade permissiva de Deus e vai atrás de Davi e engana o próprio rei, dizendo que Mefibosete ficou com Absalão, que era o seu filho, para então pegar o trono de volta, porque era a herança dele de Saul. Ele mentiu para Davi e Davi dá a palavra de rei dele. Devolve todos os bens a ele. Olha aqui como Deus agora, irmãos, na vontade permissiva e na vontade diretiva, Deus coloca agora Ziba com todos os bens, mas isso, irmãos, na vontade permissiva não lhe leva à salvação. E sabe por que isso? Porque Deus, irmãos, Ele sempre está na vontade diretiva, ou seja, a direção de Deus é sempre a mesma. Deus não olha para a esquerda, Deus não olha para a direita, Deus não tarda, Deus não falha, Deus é reto. E Deus sempre fará a vontade dEle, somente a dEle, não é a sua, não é a minha, não é a nossa. É a dele, porque a vontade direta dele é nos levar para o céu. Foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele veio na terra. Mas você vai ver que agora, quando aquele homem chega-se, e numa hora necessitada de Davi, ele traz 2 jumentos abarrotados de alimento. Ele enche agora Davi e seus. Ele dá alimentos para ele, dá vinho para eles. E agora ele pergunta, mas onde está Mefibosete? E Ziba diz, olha, ele voltou, ficou lá com Absalão, porque ele disse que agora ele vai pegar o que é de direito, o trono para ele. E agora então, o rei olha para ele, então tudo que é dele vai ficar contigo. Querido, quando nós usurpamos de alguma maneira alguma coisa de alguém, nós saímos da vontade direta de Deus, entrando na vontade permissiva de Deus. Se eu de alguma maneira errei em alguma coisa, Deus vai permitir com que eu então venha pagar o preço e eu entro na vontade permissiva de Deus. Por isso eu te trago agora a tua memória. Eu não sei onde você está. Eu não sei por que você está passando agora. Mas lembra se alguma coisa está levando a tua mente em algum lugar onde você falhou, onde você errou. E agora você está colhendo o fruto daquele problema. Não esqueça, você pode estar na vontade permissiva de Deus. E é hora de você dar um abraço no seu irmão. É hora de você dar um abraço na sua irmã. Perdoar o erro dele, perdoar o erro dela e olhar para dentro de ti. Você pode estar na vontade permissiva de Deus. Por isso, esqueça o seu pecado e deixa Deus resolver por ti, porque a vontade direta de Deus, ela pode voltar para o teu coração. Ziba, ele leva vantagem agora. Nós vimos que agora ao rei, ao voltar vitorioso, ele estava na permissão de Deus, teve que fugir. Lembram de Simei, que foi ali apedrejando ele, amaldiçoando ele? Queriam matar ele, disse, não, isso aí é Deus que permitiu que ele me amaldiçoasse.
Sabe o que acontece aqui? Eu quero trazer para o teu coração. Muitas vezes você olha para o seu próximo, para o seu vizinho, para alguém que está agora zombando de ti, ou falando mal de ti, ou então lhe apredejando e você não aceita. Mas pode ser a vontade permissiva de Deus. Aceite, aceite. Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã e imagine amanhã pode ser eu. Por isso eu quero que agora Deus me coloque na sua direção, mas a permissão dele vai acontecer. O próprio Davi disse, isso é permissão de Deus. Eu não vou contra ele. Quando ele voltava agora, foi o primeiro a vir abraçar Davi e disse, me perdoa, me perdoa. Davi o perdoou. Mas agora vem Ziba também. E quando Ziba encontra com ele, quando ele encontra Mefibosete, não tinha tomado banho por todo esse tempo, não tinha nem mesmo cortado as unhas, nem mesmo penteado o cabelo, que era a barba, o essencial deles. Agora Davi pergunta, aonde tu estavas, Mefibosete? Ou seja, querido, eu te dei toda a direção do trono, eu te amei, eu te trouxe para mim. Ele disse, o meu servo me enganou. Ele tomou o meu jumento, que era para eu então ir, e ele foi e ainda me enganou, dizendo para o rei que eu o traí. Só que agora a palavra do rei não volta atrás. Deus já tinha dado os bens. E ele disse, o teu negócio cuida eu. Ele disse, não, deixa tudo para ele, rei. Só porque o rei já voltou para a sua casa e está sendo abençoado. Isso me alegra. Querido, se por causa de um problema, se por causa de uma dificuldade, ou por causa de qualquer erro, você olha para o seu irmão e o despreza, não faça isso, alegre-se pelo seu irmão estar na casa de Deus. Mefibosete ficou feliz da vida porque o rei tinha voltado, e agora ele aceitou. Mesmo assim o rei disse, agora tu, Ziba, os teus 15 filhos, teus 20 servos vão pagar, vão plantar, vão colher para sustentar agora Mefibosete. Se estamos aqui e abraçamos a causa, esteja na direção de Deus. Deus lhe ama, querido. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para você andar na vontade direta de Deus. Se você tem vício, não esqueça, pode ser vontade permissiva de Deus, mas despoje do vil homem. Tire tudo aquilo que desagrada a Deus e te esforça para entrar na vontade direta de Deus. Porque enquanto você estiver na vontade permissiva de Deus, você vai patinar, você vai voltar atrás, você vai ficar sofrendo, mas entre na vontade direta de Deus. Olhe somente para Deus e tudo aquilo que ofende a memória de Deus, tudo aquilo que ofende o querer de Deus, tudo aquilo que denigre a vontade diretiva de Deus, deixe de lado tudo aquilo que denigre e entre nessa direção de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Eu quero te convidar para nos colocar de pés. E eu quero orar por ti, para que você possa então deixar a vontade permissiva e entrar na vontade diretiva. Eu quero orar para que você deixe de olhar para o lado agora e olhe para frente. A Bíblia diz que se você olhar para baixo, leva-lhe para o inferno, mas olhe para cima, porque o coração do homem é enganoso. Agora Deus não se engana. Vontade direta de Deus para a sua vida, que você olhe somente para a salvação, sofra a necessidade, deixe tudo de lado, não olhe para si, para a sua necessidade, para a sua dificuldade, mas olhe para o querer de Deus e tenha certeza, a direção de Deus vai alcançar a sua vida. Eu quero orar por ti, para que o Senhor esteja contigo.